Palavra importante para os nossos corações, a vinda do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Pedro. O capítulo é o de número 3. Fica entre ali Hebreus, antes de João e Apocalipse, né? São os livros menores, né? Então, às vezes são mais difíceis de encontrar. Mas isso é maravilhoso, que nós exercitamos a palavra do Senhor. Evangelho, ou epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos do 1 até o 3. E depois nós vamos discorrer nessa palavra. Queridos irmãos, como eu louvo a Deus pela vossa vida, viu? Estamos aqui num culto de ações de graças e nada melhor do que agradecer. Nós estamos aqui reconhecendo, né, a grandeza de Deus quando Ele chama homens, como chama o pastor Juliano, mas a honra e glória, o trabalhar, o feitio, o milagre, é Deus quem faz, né? Então vamos honrar a Ele. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e ele faz um comentário aqui, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ele está querendo dizer aqui que tem ânimo, que é um ânimo meio fraco, é um ânimo fingido, um ânimo passageiro, que qualquer luta, qualquer coisa, ele está dizendo, eu estou despertando em vocês um ânimo sincero, que é para não acabar mais, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências ou vontades. Você pode dizer amém? Tome assento, bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o apóstolo, ele que conheceu o próprio Jesus e que ouviu falar da boca do próprio Jesus Cristo o que os profetas haviam dito anteriormente. Nós tivemos ontem aqui, na cantata de Natal, isso foi lembrado. Outra vez acontecerá à noite, que o Senhor Deus, soberano como é, Criador de todas as coisas, mesmo assim um dos seres criado por Ele se revoltou contra Ele. E eu acabei também de dizer aqui que incrivelmente, ao longo, irmãos, desses mais de 30 anos pastoreando, ainda essa semana eu exortava alguém que estava um tanto machucado na liderança, pastoreando pessoas. Eu lembrava essa palavra, como comentei também com a minha esposa. Incrivelmente, irmãos, nós que ajudamos pessoas, como seres humanos que somos, mas recebemos de Deus, porque ninguém que faz alguma coisa que engrandeça o nome de Deus, o faz, se não for pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Porque tudo aquilo que opera contra a obra de Deus, é o espírito do anticristo que está atuando nele ou nela. Todas as pessoas que desassociam, que trabalham contra a obra do Senhor, contra a paz, contra a alegria do Senhor, é o espírito de Satanás, o espírito do anticristo que está agindo naquela pessoa. Mas pastor, essas pessoas são do mundo? Não, irmãos, não somente do mundo. Mas infelizmente, a apostasia, o mal, já entrou em terra santa, em lugar santo. Mas isso não é de agora, porque Jesus, o Cristo de Deus, Ele tinha ao seu lado alguém que iria negar o seu nome, alguém que jurou fidelidade, jurou amor, dizendo que ele morreria por Jesus. Esse foi Pedro, esse que está escrevendo aqui agora. Mas Satanás
Jesus o advertiu dizendo: Pedro, o diabo pediu para peneirar você, para esmagar você, para ver o que sobra de você, para tirar sua casca, para tirar sua aparência, porque Jesus sabia que Pedro ainda não era, e que se ele deixasse o inimigo agir na vida de Pedro, porque o inimigo, irmãos, ele não tem autoridade contra a tua ou contra a minha vida. Ele tem que pedir autorização a Deus. E se eu não estiver bem com Deus, a justiça de Deus, que é base do seu trono, autoriza que o inimigo prove para ver o que tem de Deus em nós e o que não tem de Deus. E Pedro estava sendo desejado pelo inimigo para ser provado, para ser quebrado. Jesus o amava tanto que não permitiu. Veja que o Senhor Jesus orou a Deus para que Pedro fosse integralizado, fosse protegido. Mesmo assim, este Pedro, que agora aqui escreve, negou Jesus. Mas não ficou apenas aí, pastor Juliano, Vaninha. Havia ao seu lado também um outro que não se consertou, que foi Judas. Também negou Jesus. E eu diria aí, irmãos, que nós temos aproximadamente de 12, dois que dessa forma agiram. Seria aproximadamente 18% dos 12 escolhidos que não conseguiram, ou 18% não, 12%, que não conseguiram na sua integralidade ser fiéis a Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou falando isso, irmãos, porque muitos de nós, muitos da igreja, Jesus está avisando, a palavra do Senhor, como hoje, nesta manhã aqui está falando, Ele vem, mas muitos não estão preparados, pensando em si sós, e ouvindo as vozes daqueles que se desviaram e que seguem a Jesus, não pelo que Ele é, mas pelas suas próprias concupiscências, pela sua própria vontade. Se Deus não fizer para mim, se eu não for considerado, se eu não for honrado, se eu não for presenteado, eu não quero mais esse Jesus. Vigia, irmão, vigia a igreja, porque Ele vem para levar um povo escolhido e de boas obras, aquele que estiver preparado. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Ele está dizendo: eu escrevi a minha primeira epístola. Parece que vocês não entenderam direito a minha primeira carta. Eu estou escrevendo a segunda, para vocês ficarem atentos que Ele vem. E ele diz aqui então: nos últimos dias virão escarnecedores. Está escrito também na epístola aos Hebreus, que as pessoas, irmãos, os homens, eles voltarão a crucificar o Filho de Deus. Está escrito em Hebreus, nós vamos ler lá, para ficar mais claro assim, Hebreus capítulo de número 6, ou melhor, irmãos, perdão, capítulo, mais um minutinho, já encontro aqui, Alguns irmãos me ajudem, é onde ele fala que é impossível aqueles que uma vez creram no dom de Deus, provaram dos dons maravilhosos do Senhor, outra vez o crucificaram. Não estou encontrando aqui agora. Mas o escritor aos Hebreus aqui fala, os irmãos encontrarem aí, por favor, me ajudem,
me falha agora aqui na mente. Está aqui. Seis, 6. Hebreus 6, 6. Eu ia ler outra passagem. Hebreus 6, 6. É isso mesmo. 6 e 4. 6 e 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes, irmãos, fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, viram até os céus, tiveram visões dos céus, visões da salvação. As virtudes do século futuro são os dons de Deus, profecia, são os dons de revelação, de sabedoria. Ele diz aqui, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus. Queridos irmãos, Pedro estava dizendo aqui exatamente isso que também está escrito aos Hebreus. Pessoas que sentiram o dom de Deus, falaram em línguas estranhas, foram usados como profetas, até mesmo pastorearam, cantaram, louvaram, tocaram, mas de repente, por alguma razão, porque ouviu alguém dizer alguma coisa que atraiu o seu coração, que engodou, enganou, ofereceu alguma coisa em troca, seja um cargo político, seja dinheiro, seja um bem, seja casamento, seja festa, trocam Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, nós estamos vendo nesses últimos 2 dias, Jesus é o amor de Deus ao mundo, Jesus é perdão, Jesus é compreensão, Jesus é a própria essência do amor, e quem tem Jesus exala o cheiro de Jesus. Glória a Jesus. Como pode, irmãos, as pessoas ouvirem, cochear entre 2 pensamentos de alguém que vem e tenta roubar a sua paz, tirar a sua salvação, o seu gozo eterno, pastor Samuel, e pessoas desistem? Não ouça esses irmãos. E como Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, quiçá um serzinho, verme como esse, que é o ser humano, vai me separar do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada poderá nos separar. Quanta gente, irmãos, quantos de nós nesse último dia, trocando Jesus por uma viagem, por um cruzeiro. Mas não troque Jesus por nada. Jesus é tudo, Ele é o Senhor da sua vida. E Pedro então continua dizendo aqui o seguinte, olha só, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pode ser que alguém chegue a você e diga, mas cadê esse Jesus? Pedro continua aqui dizendo, porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, isso é a tática da serpente, isso é a tática do anticristo. O mesmo espírito que agiu na serpente de Satanás é o espírito do anticristo que trabalha na vida das pessoas. Hoje nós temos o Zap, tem o Facebook, tem o Instagram, e ficam bombardeando talvez a sua vida. Cadê Jesus? Por que não aconteceu? Olha aquele que caiu, olha aquele que não conseguiu, olha aquela que não avançou, olha aquele que pecou, olha aquele que errou, olha esse que morreu, olha aquele que servia a Deus e não conseguiu. Mas eu vou dizer a você, se você perdeu um ente querido por esse tempo, não se revolte com o Senhor, porque Ele já avisou que Ele ama a morte dos que são seus. Ele quer consigo, Ele ama aqueles que já estão preparados, Ele quer levar para si. Não caia na tática da serpente, irmãos, porque a palavra do Senhor continua se cumprindo.
A serpente chegou para Eva naquele momento, lá no Éden, e disse: como foi que o Senhor falou? E Eva, irmãos, infelizmente, duvidou da palavra de Deus. E Adão também duvidou da palavra de Deus que havia dito para ele. E eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã: não duvidem da palavra do Senhor Jesus. Ele vem e o vosso galardão está com Ele. O galardão não está aqui na terra, o galardão está com o Senhor. Parem de lutar por galardão aqui nessa terra. Parem de querer o que não é de vocês aqui nessa terra, porque senão vão ficar. Lutem pelo que é eterno, lutem pelo que é vosso, pelo que vos pertence, pelo que o Senhor escreveu, que é seu, Misael. Talvez ninguém te reconheça, talvez ninguém te reconheça, Levi, talvez ninguém te reconheça, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, mas eu vou dizer para você: há um Deus nos céus que te observa, e Ele tem reservado para você um galardão. Não perca o teu galardão por causa do orgulho, por causa da serpente que está como o espírito do anticristo, corroendo vidas, rechaçando vidas, usando mesmo dentro da casa de Deus. Tem gente aqui, tem gente aí, haverá gente depois que cairão. Mas te levanta, levanta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Essa é uma manhã de esclarecimento. Esses dias estávamos, irmãos, a minha esposa, ela não está muito bem de saúde por esses dias, e hoje está aqui, numa batalha terrível na realidade. Mas nós aprendemos isso, irmão, nós não pararemos. Se ninguém nos impedir, nós não paramos. Lidamos, entramos de um lado para o outro, vamos daqui, vamos para acolá. Mas por quê? Para que não, para alguém talvez pense: ah, mas é porque quer se engrandecer. Não! É para que de alguma forma, como Pedro fez aqui, dizer aos outros: o mínimo que vocês podem fazer é o melhor que um ser humano está fazendo, mas vocês podem ir muito mais além. Imitem Jesus, vão até o fim. Jesus, na noite que foi traído, Ele ainda alimentou os seus, Ele amou, estendeu as suas mãos, lavou os pés dos discípulos. Ele sabia que seria vendido, já estava vendido, mas Ele ali ainda dizendo: ah, eu vos amo, eu tenho amor por vocês, vão até o fim. A vinda do Senhor Jesus está às portas, irmãos. Agora, se não me engano, o vulcão Etna também na Itália está em evolução, em erupção. Eu lia recentemente um geógrafo escrevendo na Folha, dizendo o seguinte: que nunca se viu, nem se soube de tantos vulcões agitados ao mesmo tempo. É Kilauea, é Kilimanjaro, é Etna, são vários vulcões. Tem cerca de 20 vulcões em atividade na terra. Irmãos, olhem para os céus, olhem para a terra. Jesus está dizendo: eu sou longânimo, eu só estou demorando um pouco mais, porque ainda tem gente que não está preparada. Eu amo vocês, eu quero vocês. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aqui ainda Pedro continua dizendo, ainda aqui, alguns dizem: onde está a promessa, né? A promessa está feita, irmão. A promessa está feita. E fiel é aquele que prometeu para cumprir. Essas pessoas, está escrito aqui, voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus, e não é de agora, desde a antiguidade, existiram céus e terra que foi tirada da água. Irmãos, vocês já pensaram isso? O nosso planeta, 70% dele é água. É chamado planeta Terra, mas 70% dele é água.
Vocês já imaginaram que Deus diz com isso: eu consigo tirar a terra que está embaixo da água, eu faço um oco dentro dela, mas faço ela subir como montanhas, mas dentro eu planto fogo, dentro eu coloco as armas que irão destruir essa própria terra, vem de baixo e vem de cima. O próprio Deus tem uma reserva de água nos céus. No ano agora, tanto de 94, lá em 94, quanto recentemente de 2010, se não me falha a memória, 2009, que teve uma seca terrível, nós estamos em cima do aquífero Guarani, uma parte do aquífero Guarani, a maior reserva de água do planeta. Temos também o Amazonas, a Amazônia, no nosso território. Irmãos, as pessoas dizem que a chuva é um ciclo. Sim, está escrito. Também a Bíblia diz que a água evapora, forma as nuvens chovem, que é a chuva, formam os rios, enchem os mares e para lá volta. É um ciclo. Mas quando Deus para esse ciclo, Ele segura a água onde quer. Os reservatórios, lembrei, foi 2017, 2018. Uma seca terrível. Os reservatórios abaixaram, irmãos. E antes também teve. E ficavam todo mundo controlando a água. E a represa Billings abaixava. Todo mundo perguntava: onde é que está essa água? Para onde é que foi essa água? A água que todo mundo via. Deus guardou. Assim como Ele está escrito, irmãos. É só atentar para a palavra de Deus e não duvidar do Senhor. Quando o dilúvio veio sobre a terra, Deus abriu as portas do abismo e abriu as comportas no céu. Veio água de cima, veio água de baixo, encheu a terra, os montes foram cobertos, e Ele tem o mesmo poder ainda hoje. Não significa porque Deus ainda não invadiu com água, porque Ele prometeu que não traria mais água dessa forma a esse mundo, mas destruiria com fogo. Mesmo assim, nós estamos vendo a revolta da natureza. Cada chuva que vem na nossa região não vinha com tanto vento assim. Vento de 90 a 100 quilômetros no sul. Agora nesse final de semana, aqui no estado de São Paulo, passou de 80 a 90 quilômetros por hora, derrubando árvore, destelhando casa, fazendo arruaça. As pessoas se lembram de Deus, se encurvam, lembram da igreja, lembram do Senhor, mas quando tudo está bem, se esquecem de novo. Mas Jesus vem, Ele vem, nós não podemos esquecer disso. Pedro diz aqui: eu estou avisando vocês, meus irmãos, não vacilem nisso não. Desde a antiguidade isso vem acontecendo, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas, diz Pedro, os céus e a terra que agora existem, e eu faço uma pausa aqui para dizer para os meus irmãos: olhem os céus, olhem a terra, sintam essa segurança que a terra dá. Não tem nada mais entenebrecedor do que ver uma terra ou sentir uma terra tremendo. Eu nunca vivi isso, mas conheci alguém que me falou a respeito. Ele falou: Ricardo, você não sabe o que é isso. Qualquer problema que aconteça, batida, desmaio, acidente, você tem por segurança o chão. As equipes de segurança vêm, põem a padiola ou maca no chão. Você caminha no chão. Os carros te levam andando pelas ruas que estão firmes. Mas quer ver algo terrível? É você estar num lugar que tudo balança, o chão balança, os carros batem de um lado para o outro. É estarrecedor. Você só lembra de uma coisa: você chama a Deus. Irmãos, por que nós somos assim? E gente, eu estou falando aqui de pessoas que por causa da glória, como Eva, por causa de querer poder, esquecem que poderoso é só Deus. E Ele vem, e Ele vai nos buscar um por um, para nos levar para o lugar onde Ele quer, onde Ele escolheu, e que Ele nos coloque aqui nessa terra, onde Ele quer.
E se Ele quiser que eu ou você seja um Paulo, não case, Ele faz. Seja um Jó, perca os seus, Ele faz. Seja um Daniel, não herde, Ele faz. Se Ele quer que seja um José, longe das famílias, Ele faz, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Oh, queridos irmãos, quanta batalha, medição de força. Ficarão esses homens e essas mulheres, mas o pregador ainda repete as palavras de Pedro e do Senhor Jesus: eu vos falo. E ele ainda diz aqui: os céus e a terra que agora existem, pelas mesmas palavras se reservam como tesouro. Isso é tesouro de Deus, não é nosso. Sabe para que estão reservados? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, queridos, amados do Senhor, não ignoreis uma coisa: 1000 anos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu sinto muito perto a volta do Senhor. O Senhor tem me avisado que Ele está às portas, e eu sinto que parece que não vai mais 20 anos. Mas eu entendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Esses 20 anos que eu sinto hoje aqui no meu peito, pode ser para me preparar, mas pode se tornar 200 anos, 2000 anos. Mas eu lhes asseguro uma coisa: se Ele colocou no meu coração que Ele está perto, eu me preparo, porque pode ser que só eu é que vá, só eu é que seja tomado. E eu me preparo, porque eu não quero perder essa vida maravilhosa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco. Pedro está dizendo aqui, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela se queimarão. Irmãos, eu fui bombeiro e conheci Coronel Caldas, que esteve nos 2 incêndios, Andraus e Joelma. Naqueles 2 incêndios, eu me lembro que no incêndio do Joelma, eu estava na loja do meu pai, na Galeria Pajé. E eu me lembro da angústia dos helicópteros passando de um lado para outro ali em São Paulo. E as pessoas desesperadas. Tinha gente que gritava, sabe gritar mesmo, mulheres gritavam assim: eu dizia socorro. Tinha gente que ficava parado assim, irmão. Eu era criança, mas eu ainda me recordo de uma mulher que vendia café e pingado e leite. Ela era uma espécie de um tablado na sua frente. Ela passava toda manhã nas lojas. Meu pai tinha uma loja na 25 de março e outra na Galeria Pajé. E ela colocava umas garrafas assim, era um tablado, com uma espécie de uma caixa cortada com alguns espaços. Tinha pingado, tinha café, tinha leite. E ela tinha os potinhos aqui e alguns pães. E ela entrava vendendo. Eu me lembro que ela chegou e tirou, eu fiquei olhando aquilo, não entendia muito. Tirou aquilo, pôs no chão e saiu andando de um lado para o outro, como quem estava perdido. Hoje eu entendo que ela estava desolada. O seu ganha-pão, o seu dinheiro, o seu tesouro daquele momento, ela deixou de um lado. Aquelas pessoas, no Andraus, no Joelma, haviam pessoas tanto pobres como ricas. Pessoas perderam a vida, se jogavam dali, porque o dinheiro, a fama, o seu carro que estava lá no estacionamento, não era mais a sua esperança. A sua casa bonita, fosse em Jaçanã, fosse nos Jardins, não sei, mas não era mais a sua esperança. O seu cargo de patrão não era mais a sua esperança. Diante do fogo devorador, não tem patrão, não tem empregado, não tem juiz, não tem rico, não tem pobre. Diante do meu Deus, nós somos
pó e cinzas. Nada somos e Ele vem. Oxalá Ele veja em nós razão para estender a sua mão e dizer: vem, amado meu, eu te esconderei do dia do terror, do dia da dor que está preparado para o mundo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz aqui: havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. Irmãos, nessa minha curta vida, a irmã Eula também deve ter vivido isso. Juliano deve ter vivido isso. Pastor Samuel, que são pessoas que eu sei que estão sempre envolvidos com esse negócio. Quando você chega no hospital, né, irmã Eula, as pessoas ali só querem sair dali, não é verdade? Só querem sair, não querem mais nada, só querem sair. E alguns crentes, como eu também já fui, e eu me lembro quando eu estava no hospital, a Rosa lembra disso. Eu estou falando isso, não é porque nunca errei, não. No ano de 2000, o Senhor me chamou através dos pastores ali da cidade de Araras. Eu estava no ministério do Belém para assumir uma congregação, né, filha, ali no Parque das Árvores. Mas eu havia pedido para Deus, eu pedi para Deus que eu queria parar um pouco. Vinha pastoreando há algum tempo, havia construído minha casa bonitinho, do jeito que a Rosa desenhava. Eu vi por anos a Rosa desenhar a mesma casa, a mesma frente. Só trocava alguma coisinha, caixinha de correio da frente, o vasinho de flor, e a gente planejando. Mas nós construímos. Irmãos, tem um hino que diz: passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são vãos, terrestres esplendores. Eu tenho que contemplar o meu lar. Às vezes a nossa casa, o nosso carro, o poder, o que temos, o nosso dom, nos faz pensar que nós podemos manipular e controlar, e vamos ter o tempo que quisermos para exercer isso. E não é. Eu subi esses dias lá em casa, estava ventando muito. Cheguei em casa, tinha vindo de uma reunião, já chego lá em Araras, viu? Mas de Campos do Jordão, com o pastor Abraão de Carmo do Paranaíba, da sua esposa. E ali nós falando, e eu cheguei a planejar alguma coisa com ele, a viagem para o ano que vem, para passar por ali, devo ir até o Nordeste. Estávamos ali, quando eu voltei, cheguei em casa, estacionei o carro. Eu fui com a minha irmã, deixei ela em casa, estacionei o carro. Agora no... Que dia que foi? Sexta-feira. Cheguei de Campos do Jordão, ali estacionei o carro, minha vizinha estava esperando. A minha esposa não estava bem, estava lá para dentro. E a vizinha disse: senhor Ricardo, a cobertura retrato do senhor está batendo, o vento está batendo lá atrás. É porque não choveu ainda, senão vai fazer um estrago. Aí eu troquei de roupa rapidamente, subi ali, irmãos, e começou a garoar. Somente eu e o Yuri. Irmãos, e aquela cobertura lisa de polipropileno. Daqui a pouco, irmãos, aquilo batendo, o vento levando e dá um empurrão daqui. Aí eu estou até com algumas marcas no dedo, e aquilo corta igual navalha. E eu me debatendo ali e vi, o Senhor me livrou a primeira vez. Da segunda, quando eu subi no telhado, que andei, aí vem de lá um negócio, estou batendo um pedaço de coisa, e bateu no rosto, e desequilibrei ali, segurei, e parece que eu senti realmente as mãos do Senhor, dizendo: ainda não é o tempo, porque senão, irmãos, é muito fácil, é de uma hora para outra. É uma altura de 5, 6, 7 metros, pode ceifar a sua vida. Perdi amigos já assim. E depois eu desci ali e falei: Senhor, eu te agradeço. E acabei de amarrar ali, depois eu parafusei no outro dia, que foi ontem. Mas ali eu amarrei com arame para o vento levar. Aí chuva e vento. E o Senhor dizendo: eu livro os meus. É eu quem dou a vida, sou eu quem dou livramento. Se eu quiser eu tiro o esposo, se eu quiser eu tiro a esposa, se eu quiser eu tiro o filho, se eu quiser eu tiro a casa, se eu quiser eu tiro o carro, se eu quiser eu tiro a vida. Mas eu sou misericordioso, eu sou longânimo, eu sou o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ali em Araras, como eu vos disse, eu falei: Senhor, eu não quero, não
quero assumir. Eu falei, vou cuidar. Minha esposa já cansada, irmão, desde de 22 anos, a gente dirigindo congregação. Eu falei, Jesus, eu vou cuidar dos meus filhos. Aí o Senhor me leva para foi uma coisa simples. Alguns cálculos renais, ninguém conseguia achar como fazer, não tinha como fazer, eu comecei a inchar, até hoje, irmãos, eu não pesei 70 quilos, mas naquele dia, eu cheguei a pesar 72 quilos, inchado, e eu me recordo muito bem, que eu estava ali, irmão, já sentindo uma angústia, eu falei, Senhor, que negócio é esse? Como é que, agora parece que está tudo bem, eu desse jeito, mas muito inchado, trincando já estava, a pele estava trincando e vertendo água. Aí chegou alguém machucado, um motoqueiro, ali do meu lado. Quando ele entrou ali, colocaram naquele quarto, no hospital, o Senhor me deu a palavra e eu falei com ele, falei, meu filho, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu me acidentei. Eu falei, o que foi o seu caso? Acidente de moto, sou motoboy e tal. Aí eu falei, por que você está aqui? Você é servo de Deus, rapaz. O Senhor te trouxe aqui, mas porque Ele não queria que você estivesse aqui, que você estivesse servindo a Ele. Aí ele começou a chorar. Eu falei, você está afastado dos caminhos do Senhor, você quer voltar? Ele se voltou para Jesus ali, naquele momento. Mas irmão, foi ele voltar para Jesus, e o Senhor tomou ele. Ele falou, e tu? O que estás fazendo aqui? Eu ouvi, não era mais a voz dele, era a voz do meu Deus. Aí eu falei, o Senhor sabe, eu estou enfermo. Ele falou, eu te coloquei sobre um povo, cuida dos meus. Irmão, mas foi exatamente naquele dia que uma enfermeira passou e falou, será que o doutor? E foi lá falar com o doutor. Falou, doutor, aí o doutor Aguinaldo Pisco, ele veio e falou, Ricardo, eu lembrei de uma coisa, toma esse remédio aqui. Eu esqueço o nome do remédio agora. Um remedinho, irmão, diurético. Ele falou, acho que não vai ser preciso cirurgia. Aí passou, eu tomei um remédio, irmãos, aí a urina soltou e começou a sair, depois foi tirado por... com aquelas sondas, né? As pedras, mas aí voltou ao normal e eu assumi a congregação. Irmão, é o teu Deus que comanda a tua vida. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono desse mundo. Nós estamos em cima de um torrão que é dele, e o que Ele quiser Ele faz, e Ele não precisa explicar. Então relaxa, Ele está no comando e Ele vem recentemente. Para terminar, eu quero dizer aqui, que pessoa nos convencer? Seja, está escrito no versículo 11, santo trato. Sabe o que é santo trato? Trata as pessoas com santidade. Não trata como homem, como mulher, não. Não seja nojento ou sujo, infiel, impuro, bravo, não. Seja santo, porque Ele vem buscar santo. Está entendendo? Jesus vem buscar um povo santo, piedoso, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Agora eu vou falar sobre você e eu, santos do Senhor. Mas nós, aleluia, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita justiça. Se você puder ficar de pés, aplaudindo o nome do Senhor Jesus, adorando o nome do Senhor Jesus. Ele vem, Jesus vem, aleluia. Deus abençoe os meus irmãos. Conforta o teu coração com essas palavras. Pode viajar sim, pode ir de um lado para o outro sim, mas olhando para os céus, porque numa hora dessa, o nosso carro vai seguir embora, e Ele vai dizer, você não, você vem comigo, vinde benditos do meu Pai, para entrar na herança que vos está guardada. Juliano, Vaninha, essa herança é de vocês, essa herança é nossa, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, agradecendo a Deus por esse momento de conforto de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai amoroso, Todo-Poderoso, forte, Elohim, El Shaddai, Guerreiro Supremo,
vencedor dos vencedores. Ninguém porta uma espada como o Senhor, ó Deus. Ninguém vence como tu, Senhor. Ninguém anda com os passos audíveis como são os teus passos de um guerreiro vencedor. Ninguém tem o teu cheiro. Ninguém tem a mão como é a tua mão confortadora. Ninguém fala como o Senhor. Ninguém ama como o Senhor. Ninguém abraça como o Senhor. Ninguém corrige como o Senhor corrige. Ninguém nos promete como o Senhor promete. Ninguém salva como tu. Aleluia. Ninguém reveste como o Senhor. É a ti todo tributo, toda honra de minha vida. Faça-nos parecer como o Senhor. Faça-nos ser como tu és. Ensina-nos esse amor. Leva-nos para mais perto do teu peito. Ó Deus, cure as nossas feridas. Sare as nossas enfermidades e leva-nos, ó Pai querido, como o Senhor costuma fazer, avisando para que digamos aos nossos queridos que estamos por estar contigo, para sermos trasladados, para ser tomados. Mas se esta for a geração do arrebatamento, prepara-nos, Senhor, em júbilo, em gozo, para estar contigo, para te louvar, para te engrandecer. Leva-nos em paz para as nossas casas. Ajuda-nos, Senhor, a ter ânimo sincero, a não nos mover do nosso ânimo, a viver a todo instante grato ao Senhor, a reconhecer as autoridades, mesmo que humanas, colocadas nessa terra para propagar o teu evangelho. Ó Deus, eu sei, é muita pretensão, perdoa-me por essa palavra, mas faça-nos parecer contigo, faça-nos falar como o Senhor, andar como o Senhor, amar como tu és, perdoar como tu perdoas, ó Deus, e avisar da tua volta como o Senhor mesmo avisou. Nós te honramos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, ó Deus Espírito Santo, ó Jesus, nome sobre todos os nomes. Nós te honramos, nós te agradecemos e cantamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tem ânimo no teu coração para um louvor, irmãos? Vamos cantar ao Senhor. Grande é o